falei no início para ti, Danilo, quando você é convidado para ir em determinado local, é uma confiança que é depositada em você. E a confiança é sempre um presente. Eu quero agradecer esse presente que eu estou recebendo, independentemente de ter sido diretamente para mim. Foi a instituição na qual eu trabalho e que transmitiu diretamente para mim. Então, o convite é feito a mim, é um presente que eu recebo. Para mim é uma grande honra, é uma satisfação, eu espero contribuir muito com vocês. Não tenho nenhum constrangimento em fazer perguntas, não tenho constrangimento em discordar de mim, não tenho constrangimento em, num determinado momento, se vocês quiserem fazer uma interrupção para perguntar algo que eu esteja sobre algo que eu esteja falando, façam, fiquem à vontade, nós só temos 1 hora, eu falo muito, vocês vão perceber isso. Por isso, não fiquem assustados, nem temerosos de pegar, levantar o braço, virtualmente, claro, e falar, olha, eu gostaria de saber mais sobre isso. Falar sobre a profissão Relações Internacionais, para mim, é algo essencial, porque eu sou apaixonado pelas relações internacionais. Eu sou formado em filosofia, numa época em que não existiam cursos de relações internacionais. Na realidade, havia apenas 3 cursos no Brasil, e todos eles destinados a formar quadros para o concurso do Itamaraty, para o concurso do Instituto Rio Branco. Tá? Era uma época em que, por não existir, você escolhia a área de humanas e, a partir de então, você começava a se desenvolver com a área de relações internacionais, buscando portas de entrada. A mais famosa sempre foi o Itamaraty, ou seja, o Ministério das Relações Exteriores no Brasil, por intermédio da escola, que é uma das melhores escolas de relações internacionais do mundo. Tá? Sempre guardem isso com vocês. O Instituto Rio Branco é uma das melhores escolas do mundo, está entre as 3 melhores, forma quadros altamente capacitados, forma diplomatas de um nível excepcional, independentemente das críticas que podem receber pontualmente determinados indivíduos, independentemente das críticas que podem receber determinada linha, tá? Mas estão entre os mais capacitados do mundo, no Itamaraty. No entanto, havia naquela época apenas isso, você entra para o Itamaraty para ser um diplomata de governo, um diplomata de Estado. Isso era que configurava praticamente a profissão de relações internacionais. Naquela época, eu formo em filosofia, depois me dediquei à ciência política, me tornei cientista político, mestrado e doutorado, e comecei a estudar relações internacionais dentro da Universidade de São Paulo, num núcleo de pesquisa em relações internacionais, e a partir de então, nós começamos a desenvolver e espalhar o estudo de RI pelo Brasil inteiro. Foi encantador, porque hoje eu vejo muitos indivíduos que, na realidade, são herdeiros daquilo que nós criamos. Tá? Alguns não sabem o que nós fizemos, outros sabem, alguns desdenham o que nós fizemos, outros nos colocam num patamar gigantesco. O que interessa é que nós criamos praticamente isso. Posso citar várias personalidades que estiveram no mesmo grupo, do qual, durante um certo tempo, eu fui um dos diretores, um dos dirigentes desse grupo, apesar de ser estudante. Posso falar do Christian Lobauer, que vocês devem ter ouvido falar, que foi candidato a vice-presidente da República pelo Partido Novo, e foi o diretor de Relações Internacionais da Fiesp, foi vice-presidente da Bayer. Ele, por exemplo, se dedicou e nós montamos tudo aquilo de relações internacionais. A Cristina Pessequilo, que é um nome que é sempre muito citado. Posso falar do Gunther Ludizic, que foi um dos primeiros assessores do ministro da Defesa, o primeiro ministro da Defesa Civil no Brasil. Posso falar do Alexandre Uehara, que está agora na SPM, um dos diretores da SPM. Posso falar de vários e várias personalidades que estiveram ali naquele grupo e que depois espalharam cursos de relações internacionais. Aí vem a grande questão. Eu não sei se dá para ver o rosto de todos, eu gostaria até de ver se fosse possível, tá? Mas, por qual razão eu estou falando de ver o rosto de todos? Porque eu gostaria até de fazer uma pergunta. Se eu perguntar, direcionar para todos vocês o que são as relações internacionais, ou para que serve as relações internacionais, ou o que é a profissão relações internacionais, certamente todos vão ficar angustiados sem saber dizer do que se trata. E não farão isso porque são menos inteligentes, porque são menos cultos, porque são menos formados, não é nada disso. É porque realmente nós vivemos no Brasil um problema que não precisava ter sido criado.
As pessoas não sabem para que servem as relações internacionais. Nós vivemos a angústia de não sabermos nem qual é o conteúdo, o corpo da profissão. O que faz um profissional de relações internacionais? A gente sempre se referencia ao Itamaraty, se referencia ao Instituto Rio Branco, aos diplomatas, diz ser profissional de relações internacionais é ser diplomata, como se esgotasse apenas nisso. Não, não se esgota apenas nisso. E, apesar de eu ter um grande respeito pelos diplomatas de Estado, diplomatas governamentais, é muito interessante saber que a profissão do diplomata dos países não é uma profissão carregada de glamour, não, é de muito trabalho, com uma certa monotonia, porque passa muito tempo trabalhando apenas com as questões consulares, com as questões administrativas, e imaginando, esperando uma oportunidade para se tornar um embaixador, um cônsul, um oficial de chancelaria, que vai fazer todo o trabalho que você encontra no exterior, que muitas vezes aparece em filme, que aparece em jornal, aí você entrevista e vê um embaixador, ele vem com aquela postura de uma elegância gigantesca, que todos normalmente são muito elegantes, com raras exceções, entendeu? Mas não é esse glamour todo. É um trabalho cansativo, burocrático e monótono em grande parte do sentido. Por qual razão? Porque faz parte do trabalho do diplomata de Estado ele seguir as regras e seguir as normas de uma política que foi definida por um governo. Ele cumpre ordens, ele é o executor de uma ordem. E quem executa uma ordem não pode viver de glamour, nem de questionamentos desnecessários. Vive da formulação de procedimentos táticos, procedimentos estratégicos, em cima de algo que é necessário e que foi definido pelo governo de um país que ele representa. Mas a profissão é apenas essa? Não, como eu falei, não é apenas isso. Onde que está o problema que nós temos no Brasil? O problema nosso está por falhas que aconteceram ao longo do tempo, em que se resumiu a profissão de relações internacionais quase que exclusivamente a uma alternativa a este diplomata de Estado. E que a alternativa era essa? Professor de relações internacionais. Esta foi a grande falha que nós cometemos. Passou um grande período de tempo em que as pessoas formavam profissionais de relações internacionais, mas, na realidade, formavam pesquisadores de relações internacionais para serem professores de relações internacionais, como se as relações internacionais fosse apenas ler livros, ou, no máximo, a trabalhar com uma outro segmento da RI, que é o segmento do comércio exterior. Vejam, vamos tentar fazer, para deixar claro para vocês, tentar fazer uma definição rápida do que são as relações internacionais. Se nós observarmos, é óbvio que qualquer um que vai ouvir o que eu estou falando vai dizer, mas espera aí, o Suano está embarcando numa teoria, ele faz parte de uma escola, não a escola o IBMEC, é uma escola teórica, e por isso ele está definindo dessa maneira. Mas vamos tentar fazer uma definição. Se eu pegar a expressão relações internacionais, eu posso definir rapidamente dizendo assim, relações, contato visando alcançar interesses por meio de trocas, de qualquer natureza que seja, cultural, econômica, política, religiosa, seja qual for. Entre, isso é dado imediatamente. O nacionais é que é o problema. Por que é um problema? Porque quando você fala relações internacionais, se você diz que é contato visando alcançar interesse por meio de trocas entre nações, você traz um problema histórico. Que problema histórico é esse? O termo nação corresponde à realidade do que ocorre nas relações internacionais contemporâneas? O termo nação é um termo datado, ele é um termo de uma época da história em que o conceito de nação foi usado por uma necessidade política para responder aos embates que aconteciam no surgimento de um tipo de unidade política chamada Estado moderno, em que havia estados fortes que tentavam dominar a Europa inteira e havia aqueles estadozinhos pequenininhos, aquelas unidades políticas pequenininhas que serviam de campo de passeio. Era uma época em que surgem vários filósofos, vários pensadores da política que diziam, como Fichte, discurso à nação alemã, como Maquiavel, que quando você olha a obra do Maquiavel, o que você está tentando interpretar em Maquiavel não é apenas um manual de como chegar ao poder, permanecer no poder e expandir o poder. Quando você olha para o Maquiavel, você está vendo um homem que está gritando para alguém e dizendo, pelo amor de Deus, unifique a Itália.
Porque se nós não unificarmos a Itália, nós vamos ser campo de passeio de todos os grandes estados, em especial da França e da Espanha, que já estão unificados. E por que eles estão unificados? Porque eles descobriram que são uma nação. O que seria uma nação? Um todo, uma sociedade com um povo mais ou menos homogêneo, que comunga da mesma cultura. Cultura é um conjunto de conhecimentos desenvolvido por uma sociedade para garantir a sobrevivência dessa sociedade, adaptando ao meio ambiente. Exemplo, só uma sociedade, na condição histórica do Brasil, poderia ter desenvolvido a feijoada. Ah, mas o cassoulet já existia na França. É um outro tipo de trabalhar com feijão, mas a feijoada foi algo da nossa condição histórica. A bacalhoada de países que têm bacalhau. Ou seja, como que você desenvolve um conjunto de conhecimentos para garantir a sobrevivência da sociedade, adaptando-a no meio ambiente? Isso é cultura. O que aqueles caras falavam é um povo que comunga de uma mesma cultura, mesma língua, porque a língua é um produto da cultura, a mesma religião, tem os mesmos traços biológicos semelhantes. Isto é uma nação. Aí eles diziam, quando você identifica que é uma nação, a nação pode se unir e ter mais força. Razão pela qual, o que o Maquiavel, por exemplo, dizia, existe uma certa italianeidade, basicamente, que estava na cabeça dele, era isso. Então, nós precisamos de um cara que unifique a Itália para ser um país forte, enfrentar aqueles estados que estavam lá. Vejam, o termo nação é um termo que é datado historicamente. Está certo que, ao longo do século XIX, esse termo nação ficou tão sagrado para as pessoas que elas passaram a inventar um conceito, ou criar um conceito, ou adotar um conceito, que era o chamado Estado-nação, imaginando que para existir um país precisava ter uma nação dentro dele. E os estados, essa organização política de um povo que faz com que ele seja um país, tem soberania, tem território, tem governo, o Estado só existe se tem uma nação. Isso, além de ser datado historicamente, está errado. Basta que você pergunte, por exemplo, no século XX, quem fazia relações internacionais ou se relacionava com os demais povos? Era a Rússia? Era a Ucrânia? Não, era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com várias nações dentro. O que valia era uma outra coisa. Como você olha, você diz, peraí, o termo não é contatos entre nações para alcançar interesse. É outra coisa. Então, que coisa é essa? Já vem a resposta imediata. São os países usando o termo Estado. Só que o termo Estado também é datado, porque ele começa no século XII. A partir do século XII é que vem a ideia de que aqueles feudos que estavam na Europa começaram a ser unificados ao mando ou ao comando de um determinado senhor feudal que mandava em todos ou submetia a todos, que funda grandes unidades. E essas grandes unidades foram fundadas porque tinha uma burocracia que foi organizada, já não era mais a burocracia administrativa composta apenas por os amigos ou pelos parentes do rei ou do senhor feudal. Agora serão profissionais da burocracia, profissionais da administração, que estavam surgindo naquele momento. Funda-se uma milícia, e essa milícia vinculada a esse indivíduo começa a submeter todos os feudos. A partir daí ele cria o que se chama Estado moderno. Curiosamente, Maquiavel foi o primeiro cara a utilizar o termo Estado como nós usamos hoje, significando um país. Está no Príncipe, logo no início, de todos os tipos de Estado que existem, as repúblicas, sobre o qual eu escrevi um outro livro, e os principados, sobre o qual eu escreverei agora. E aí, ele, para falar dos principados, ele está praticamente olhando para os Médici e dizendo, quero alguém que unifique a Itália. E nós vamos criar uma monarquia, um reino, o que quer que seja. Voltando, o termo Estado, tal qual a gente usa, também é datado. Por isso é muito melhor a gente usar o termo unidade política. Quando você usa o termo unidade política, aí já começa a ficar muito mais claro. Por quê? Porque você pode olhar para a história e dizer onde existiu ou existiram unidades políticas que poderiam ter contato, nós temos relações internacionais. Use esse termo nacional, não tem problema. Agora que a gente já sabe por que se está usando. Na realidade, você está buscando outra coisa. Alguém que está se relacionando. Você pode dizer, então, são contatos entre unidades políticas. Esse aspecto tinha validade até quando? Até a metade, quase para o final do século XX. Entre as décadas de 60 até a década de 90 do século XX, ocorreram transformações na natureza da produção e transformações na tecnologia da informação que permitiram
com que a economia produzisse algo chamado globalização da cadeia produtiva. O que é globalização da cadeia produtiva? Uma empresa descobre que ela poderia ter mais lucros se, ao invés de produzir todo o produto num local e exportar o seu produto para outro, ela poderia produzir pedaços do seu produto em vários lugares do mundo e montar em outro, distribuir por outro, fazer o telemarketing em outro. Exemplo, a Dell Computers, que esteve aqui no Brasil durante um certo tempo, ela tinha uma fábrica no Rio Grande do Sul. Por que ela tinha uma fábrica no Rio Grande do Sul? Porque ela imaginava que ela poderia exportar ou utilizar todo o espaço do Mercosul para jogar os seus computadores. Mas o telemarketing era na Índia. Por quê? Por causa tinha melhor facilidade de pagamento do mercado de trabalho, pagava mais barato, poderia. E os indianos falam inglês, só tem um detalhe: o inglês que o indiano fala é só indiano que fala, né? Rock, what's your name? Eles falam de um jeito que só os indianos falam. Aí o que aconteceu? Eles perceberam que lá não era bom, transferiram o telemarketing para a América Latina, para ter uma maior amplitude. Qual é a grandeza disso tem? Quando as empresas começam a globalizar as suas cadeias produtivas, aconteceu algo que não ocorria antes. Os países reduziram a sua capacidade de tomar decisões unilaterais por uma razão simples. Porque se ele toma uma decisão que vai contra o outro país e decide fazer a guerra contra outro país, ele simplesmente pode estar destruindo a sua própria economia. E aí veio a novidade. Os estados diminuem a sua capacidade de tomar decisões unilaterais e veem surgir novos tipos de atores nas relações internacionais que são além das unidades políticas. Eu estou colocando Estado e unidade política como sinônimo aqui, que serve, pode ser usado. Tá legal? Aí o que você vai encontrar? A partir do final do século XX, quarto do século XX, você começa a ver que as relações internacionais não são mais relações, contatos permanentes visando alcançar interesses por meio de trocas unicamente entre unidades políticas. Vão surgindo outros tipos de atores. Primeiros atores que começam a ter relevância, as próprias corporações multinacionais, essas empresas. Por qual razão? Porque à medida que elas globalizam a sua cadeia produtiva, elas adquirem autonomia para ir conversar com os governantes no mundo inteiro sem ter autorização, sem precisar, melhor dizendo, da autorização dos seus próprios governantes. De onde eles vêm, do país onde é a sede das suas empresas. Aí o que eles fazem? Eles começam a ter autonomia ao ponto de negociar individualmente e defendendo os seus próprios interesses, e não o interesse do país dele, nesse cenário que já tem não mais apenas unidade política, mas eles também como atores relevantes. Exemplo, o que vale mais a pena? Um governante conversar com Bill Gates, que tem uma fortuna de 80 bilhões de dólares, pessoal, fora o patrimônio, conversar com o Bill Gates, ou, da mesma forma, conversar com os atuais diretores da Apple ou sócios proprietários da Apple, que tem uma fortuna parecida com a da Bill Gates, sabendo-se que a Apple, enquanto empresa, tem um valor de mercado de 2 trilhões de dólares. Isso significa o quê? Ela é maior que o Brasil, a Apple. O Brasil está pouco mais de 1,5 trilhão de dólares. Tá? O que vale mais? Conversar com esses indivíduos ou conversar com o presidente do Paraguai, o presidente do Uruguai, presidente de um país depauperado, que não tem força? Esses CEOs, esses empresários, esses donos das grandes corporações multinacionais adquiriram relevância e adquiriram autonomia, passaram a ser um tipo de ator. O que os estados perceberam? Ou seja, os países, as unidades políticas, que quando eles perdem a capacidade de tomar decisões unilaterais, eles são obrigados a fazer acordo entre eles em cenários múltiplos, com outros tipos, com outras unidades políticas, melhor dizendo. Em cada acordo que ele faz, se dá um nome de regime internacional. O que é um regime internacional? Um acordo sobre uma questão que você define regras em que todo mundo vai aceitar essas regras e seguir. E cria-se um prédio com pessoas lá dentro para supervisionar, administrar, executar e fiscalizar a execução desses acordos que foram feitos. O nome que se dá para isso é organismo internacional. Os organismos internacionais, que têm características de funcionamento próprias, eles se tornaram um outro tipo de ator. Já temos 3 tipos. Começa a surgir outro tipo de ator que antes jamais se imaginava que teria capacidade,
Quem são esses outros tipos de atores? São os organismos não governamentais internacionais, as ONGs. Por qual razão? Porque à medida que os estados diminuem a sua capacidade de tomar decisão unilateral e são obrigados a negociar com outros estados, com outros países, acordos regidos por regimes e administrados por organismos, eles começam a perceber que dentro das suas sociedades, todo mundo que tem uma dúvida, tem uma necessidade, tem vontade de fazer alguma coisa, pode, agora, já que tem tecnologia, ligar e se articular internacionalmente com outras pessoas que comungam dos mesmos princípios. E fundar uma ONG que fica transitando no mundo inteiro. É um outro tipo de ator que ele não responde a ninguém, exceto a própria ONG. Curiosamente, quando tem a reunião do BRICS, por exemplo, eu estive numa das reuniões do BRICS em 2015, no Civic BRICS, eu fui lá fazer uma palestra sobre segurança internacional. Tá? É curioso, porque ocorreram 3 reuniões. Uma reunião dos ministros, teve primeiro uma reunião da faculdade, de universidade, depois teve uma reunião da sociedade civil, em que profissionais foram se apresentar lá e se manifestar, depois de ministros e depois de chefes de Estado. Quando os chefes de Estado recebem aquela a sua planilha de assuntos para tratar, ali já tem as cartas assinadas e os documentos assinados pela sociedade civil, pelas universidades, que lá foram dizer, nós precisamos disso e queremos tal coisa. É a sociedade civil no mundo inteiro se articulando. E ONG se articulando para participar também. Já temos 4 tipos de atores das relações internacionais. Vocês vão me perguntar, por que você está falando tudo isso para falar da profissão? Porque agora vocês vão ver o tipo de profissional de relações internacionais que começa a surgir. Além desses 4, começou a surgir também um ator que, por uma questão de comodidade terminológica, ficou melhor de chamar de atores difusos, porque são os ilícitos. Quando você fala ilícito, você não diz muita coisa, só diz que está contra a lei, mas que contra a lei. Na realidade, os difusos são aqueles ilegais, criminosos, que percorrem as relações internacionais travestidos dos corpos de outros tipos de atores, se apresentando seja como empresa, se apresentando seja como ONG, se apresentando seja como organismo, mas na realidade um organismo existe, na realidade ele toma conta de organismos e às vezes toma conta de estados, toma conta de governos de países. Não à toa que é legítimo alguns países serem chamados de narcoestados, estados terroristas, ou alguns organismos serem ditos como organismo da corrupção, organismos internacionais, ou ONGs que são acusadas de serem, na realidade, o braço de alguma corporação criminosa internacional. São 5 tipos, no mínimo. Unidades políticas, ou seja, os países, ou seja, os estados, a mesma coisa, estamos colocando aqui como a mesma coisa. Corporações multinacionais, além das corporações multinacionais, organismos internacionais, além dos organismos, as organizações não governamentais internacionais e os atores difusos, que normalmente se apresentam como crime organizado, se manifestando em alguns segmentos, como narcotráfico, terrorismo e tráfico das mais variadas naturezas, dentre eles o tráfico de seres humanos e o tráfico de órgãos, para que vocês tenham uma noção, e o tráfico de armas, mas para que vocês tenham uma noção, todo mundo imagina que o tráfico que mais gera recursos dentro desses grupos criminosos é o tráfico de drogas. Não, é o tráfico de seres humanos. Eu vou falar algo que dói no coração. Por qual razão é o tráfico de seres humanos? Porque essas pessoas, esses criminosos, que quando fazem esse tipo de ação, eles tomam o ser humano como um produto e eles começam usando o ser humano como? Para trabalho. Primeiro para os trabalhos mais vis em termos do uso do corpo, depois usam para trabalho escravo, depois eles usam até mesmo para o tráfico de órgãos. Ou seja, o ser humano é tornado um produto que é utilizado das mais variadas formas. Por isso, a quantidade de dinheiro que gera esse ato monstruoso e criminoso é gigantesco. Nós temos o privilégio de, no IBMEC, ter dentro do nosso quadro de professores uma das principais especialistas do Brasil em tráfico de seres humanos e a principal especialista brasileira em tráfico de órgãos, que é a professora Daniela Alves, que é formada em Relações Internacionais e se dedicou ao combate do tráfico de seres humanos, ao combate do tráfico de órgãos, ou seja, se dedicou ao combate do crime organizado internacional e fez um mestrado em medicina para mostrar como eram os mecanismos de tráfico de órgãos que existiam em certas redes de tráfico. Nós temos o privilégio de ter no IBMEC essa profissional.
Mas continuando, voltando para cá, falei dessa quantidade de atores que estão se relacionando. Contatos permanentes visando alcançar interesse por meio de trocas entre vários tipos de atores. Não é mais nação, não é mais unidade política, apenas são atores. Ora, curiosamente, quando você tem esse mundo que tem essa quantidade de atores, qual é a grande questão que surge para eles? Como que eu vou transitar nesse mundo gigantesco, complexo, com milhares de atores agindo, sujeitos agindo nas relações internacionais? Por que milhares? Porque se antes eram apenas os estados, você podia contar. Houve uma época que eram apenas 90 estados. Depois teve uma época que foi 130, depois 150. Hoje são 193 estados que configuram, que estão registrados na Organização das Nações Unidas. São apenas 193 países, fora aqueles que reivindicam. Mas você tem milhares de empresas com capacidade de atuar no cenário internacional, dezenas de organismos internacionais, centenas, se não milhares, de organizações não governamentais internacionais. Eu falei organismos antes, organizações não governamentais internacionais. Desculpa, tá? Foi apenas um lapso. Organizações não governamentais internacionais, além de ter que criar instrumentos para enfrentar esses outros que se travestem, que são os atores difusos. E aí vem a questão: como é que eu vou, de alguma maneira, entender a forma de eu agir nisso? Agir nesse cenário internacional significa, sabe o quê? Ter um objetivo fixado, saber o que eu quero, montar estratégias, montar procedimentos táticos, formar equipes altamente capacitadas. E a capacitação dessa equipe não é fácil. Aí temos a questão do profissional de relações internacionais. Vocês vão entender por que eu comecei fazendo a crítica dos erros que nós começamos no Brasil e por que eu comecei falando daquele diplomata, aquele diplomata do Estado. O que se descobriu? Que, em primeiro lugar, você tem um tipo de diplomata chamado diplomata público, que é o diplomata do Estado, que é o diplomata do governo, aquele que representa um país. É um funcionário que segue as determinações do governo do seu país, que diz assim: essa é a maneira como eu quero me relacionar no mundo, é assim que eu quero fazer a minha política externa. O que é a política externa? Maneira como um país apresenta e negocia os seus interesses diante de todos os atores no mundo. Isso é política externa. Por isso que um país tem política externa para os outros países, tem política externa para regiões, política externa para problemas, política externa para organismos. Tem uma maneira, como ele diz, eu quero ser isso diante do mundo. E os meus profissionais habilitados a negociar vão entender como eles devem executar o que eu estou mandando. Quem define a política externa é o governo. Os diplomatas executam. Voltamos para cá. Temos o diplomata público. Mas se você tem essa quantidade de atores que eu falei, qual é o nome do profissional que trabalha para ele? Já tem nome. É diplomata privado. O que é o diplomata privado? É o cara que trabalha para essas outras entidades como se um diplomata de Estado fosse. Mas aí os objetivos são outros. As habilidades são outras. A maneira de atuar é outra. A forma de se comportar é outra. A maneira de fazer o procedimento estratégico é outro. Exemplo, um diplomata privado que trabalha para uma empresa, uma corporação, cujo nome é diplomata corporativo, que durante muito tempo foi mal falado no Brasil e hoje começa-se a resgatar o bom conceito do diplomata privado. Esse cara, ele trabalha dentro de uma empresa como se um ministro das Relações Exteriores fosse, olhando para dentro da empresa e entendendo como que se faz o marketing dessa empresa. Tá? Ele entende como se faz os 4 P's do marketing. Talvez vocês tenham tido já uma palestra sobre administração e sobre marketing. Os 4 P's do marketing quais são? Produto, preço, praça e promoção. O que faz o diplomata corporativo? Ele não mexe com o produto. Quem vai definir o produto é o dono da empresa, que é o presidente, que nosso produto é esse. Nós queremos que ele tenha essa configuração ou outra. Ele não vai mexer com o preço. Por que ele não vai mexer com o preço? Porque quem define o preço é todo aquele conjunto de economistas e administradores que estão lá. Com a promoção, que é a publicidade, ou a maneira como vai vender, também não. Mas ele pode atuar na praça. Porque na praça não basta você entender como o mercado está funcionando, o que as pessoas querem e não querem comprar e qual é o nível de produto que eles querem comprar. Na praça você tem que entender também qual é o cenário político que está ali para aceitar ou não o produto que você quer colocar. Porque muitas vezes você pode ter o melhor produto,
com o melhor preço, mas as condições políticas não permitem. Exemplo, há uns anos atrás, eu participei em muitos debates em rádios pelo Rio Grande do Sul, rádio e TV no Rio Grande do Sul, quando a Argentina fez impedimento de entrada dos produtos brasileiros, principalmente calçados. 700 mil pares de calçados brasileiros ficaram presos na fronteira, ficaram presos na alfândega. Por quê? Porque os argentinos ficaram enrolando para liberar. Só tem um problema, calçado não é um produto que você estoca, calçado é moda, a moda é sazonal. Numa época tá boa, na outra não. A moda de um país é diferente da moda de outro. Se você fez um conjunto de calçados para um determinado país, para um determinado momento, e para um determinado povo, público, não pense que você vai jogar para outro lugar, porque outro lugar pode olhar e dizer, nossa, que cafona, que feio, que pesado, que frágil, que isso, que aquilo, não queremos comprar. Foi feito para lá. O que os argentinos fizeram naquela época? Simplesmente retardaram a entrada quase 3 meses. 3 meses já acabou a estação do ano para aqueles calçados. Eles estavam, na realidade, importando os calçados mais baratos da China. Simplesmente iam quebrar toda a cadeia produtiva do Rio Grande do Sul. Aí você pega e diz assim, pô, e o que faz o diplomata corporativo? Ele analisa o cenário de dentro daquele país para onde você está olhando. É um tipo de profissional. Mas onde que esse profissional vai atuar? Ele atua nas empresas, ele atua nas ONGs, ele atua nos organismos internacionais, além de atuar como ministros ou como diplomatas nos países, representando ou defendendo ou apresentando as políticas externas dos países. Esse diplomata privado, ele faz a mesma coisa que faz um diplomata do país, de um país, ou seja, um diplomata de Estado, um diplomata público, melhor dizendo. Ele faz a mesma coisa, só que para defender os interesses dos outros tipos de atores. E aí, como ele faz a mesma coisa, quais são as habilidades que você encontra nesse cara, ou que você espera desse cara? Primeiro, que ele fale vários idiomas. Segundo, que ele entenda da organização ou da administração corporativa, da governança corporativa, ou seja, como administrar uma empresa. E como o diplomata do Estado, ele tem que ter uma habilidade, que é a habilidade que se aprende, e quanto mais você aprende isso, mais você mostra o quadro e o corpo de profissionais de diplomacia que um país pode ter. Sabe o que é? Capacidade de negociação. Capacidade de negociação, pessoal, não é você chegar e dizer assim, eu quero tanto e vou pagar tal coisa. Não, ou ficar brigando pelo que você vai querer pagar no máximo. Isso não é negociação, isso é barganha. Negociação é você entender o que o outro quer, mostrar o que você pode pagar, criar rotas alternativas, fazer planejamento estratégico para juntar e garantir que, se você não vai pagar o que o cara quer agora, você pagará em uma outra oportunidade. Para isso, você tem que conhecer o quê? A cultura do outro. Essa é a razão pela qual o diplomata, e tanto quanto o internacionalista, que não trabalha como diplomata de Estado, mas pode trabalhar como diplomata privado, tem que ter muito conhecimento da cultura dos outros povos. Além de tudo, ele tem que ter uma habilidade, que eu apresento isso em todos os lugares que eu vou. Ele tem que saber ser o que é uma dama e o que é um cavalheiro. Dama e cavalheiro não tem nada a ver com dinheiro nem com roupa. Dama e cavalheiro é uma definição que foi uma definição mais tranquila que eu vi na minha vida. Foi de um amigo meu que era diplomata, e uma vez ele é um cara muito elegante, e ele falou algo que eu nunca esqueci, e curiosamente depois eu vi isso num filme de comédia. O cara falou a mesma coisa. Eu achei a coisa mais engraçada do mundo, para ver como os bons conceitos se espalham, independentemente de onde eles podem ser apresentados. O cara disse assim, Suano, você sabe o que é um cavalheiro? Ele está falando, na realidade, está falando no fato, a gente estava discutindo sobre cavalheirismo, né? Eu disse, não. Como você pode definir? Eu disse, é muito simples. O cavalheiro é uma pessoa que se esforça para que todos que estejam à sua volta se sintam bem. Um cavalheiro é um indivíduo que se esforça para criar harmonia no ambiente que está. Por isso, ele negocia muito bem. Porque as pessoas negociam com quem se sentem tranquilos, com quem se sentem confortáveis. O que se treina para o internacionalista é que exatamente que ele tenha a capacidade de falar vários idiomas,
que entenda como funciona o mundo, o cenário internacional, que agora não é mais relação apenas entre países, são vários tipos de atores. Que ele entenda como se faz a política, que ele entenda como se faz a produção dentro de uma empresa, mas que, acima de tudo, que ele entenda como criar um ambiente agradável onde quer que ele chegue. Ou seja um cavalheiro ou uma dama. Porque assim, quando ele faz com que o ambiente seja harmônico, ele tem capacidade de chegar ali e negociar sempre com vantagens comparativas em relação a qualquer outro que possa estar também negociando. Isso é que é o profissional. Esse profissional, ele pode ser formado. E ele pode ser formado em várias escolas. O problema é que você encontra isso onde? Em Georgetown, você encontra isso em algumas universidades. John Hopkins, você encontra isso, você encontra em Lisboa, você encontra isso em Bruxelas, você encontra em várias universidades do mundo. No Brasil, você encontra também. Mas nós estamos ainda muito atrasados em tentar identificar outros atores além dos estados e identificar e aceitar a participação das empresas como atores relevantes nas relações internacionais. Razão pela qual os nossos cursos, em sua grande maioria, ao invés de preparar indivíduos para serem negociadores, não é fazer negócios internacionais, é serem negociadores internacionais com vasta habilidade, dedicam-se a mais estudar história e política internacional do modo antigo, do modo que é ensinado nas escolas. Ao invés de ensinar história e política internacional da perspectiva das relações internacionais. Como assim? A política internacional, da perspectiva das relações internacionais, é ensinada como o conjunto de estratégias se confrontando. Você identifica quem são os atores num determinado momento e como que eles estão brigando entre si. E quais são as estratégias usadas. E como que eles vão participar desse processo. Isso é a forma como se apresenta a política internacional, da perspectiva das relações internacionais. Da mesma forma, história das relações internacionais, como que se faz na escola? Você apresenta a sequência das escolas, da história, num processo histórico de século I, século II, século III, século IV. Das relações internacionais, não. É a sucessão dos sistemas internacionais. As nossas escolas de relações internacionais não estão ainda, chegaram a esse ponto. Algumas chegaram, outras não. Poucas chegaram. Nós temos 3 configurações de escola de relações internacionais. São as instituições públicas, as instituições privadas e as instituições comunitárias. A PUC, por exemplo, é uma comunitária. Ela não é pública nem privada, ela é comunitária. Cobra, mas isso é outra consideração. Privada, o IBMEC, a SPM, a Fundação Getúlio Vargas, o INSPER, são instituições privadas. Tá? Pública, a USP, a Unicamp. Vejam, cada um adota e tem o direito e cada um cumpre o seu papel, mas poucas se dedicam a formar um profissional de relações internacionais neste cenário e nesta configuração que eu estou apresentando aqui agora. Formar negociadores, caras que tenham capacidade de entender como funciona o mundo, como funcionam as empresas e capacidade de serem formuladores de pensamento estratégico. E, além de tudo, capacidade de formular estratégias de negociação, porque consegue entrar na cultura do outro, entender o idioma do outro, entender a maneira de raciocinar do outro, para negociar possibilidade de equilíbrio, gerar negócio, gerar recursos, gerar dinheiro, além de gerar aquilo que é o objetivo da fundação da ciência e relações internacionais. Qual é o objetivo das relações internacionais enquanto ciência que nasceu no final, quase no final da Primeira Guerra Mundial e se corporificou como uma teoria chamada teoria realista, logo depois da Segunda Guerra Mundial, num livro chamado Política das Nações, do Hans Morgenthau, apesar de terem surgido textos tentando explicar. Qual é o objetivo das relações internacionais? A paz. A ciência e relações internacionais quer trazer a paz para o mundo. Entende o mundo para garantir que a paz aconteça ou para evitar que guerras se deem. Por isso, esse tipo de profissional pode ser formado e tem que ser formado voltado para o mercado, voltado para os novos tipos de atores, voltado para um novo tipo de atividade, voltado para muitas ações que podem ser feitas. Aí, é uma pena que a imagem não tá muito boa, mas aí eu vou ler aqui para vocês
algumas das... Isso aqui é de 2017, quando uma palestra que eu dei para uma escola, ele foi maravilhoso, tinha muita... Foi um espetáculo aquele momento lá, que a gente estava discutindo exatamente sobre cursos de relações internacionais. Naquela época, havia 154 cursos de relações internacionais no território brasileiro, 51 no estado de São Paulo e 22 na cidade de São Paulo. Em quase a totalidade, apresentava as características voltadas para uma formação genérica, sem ter preocupação em inserir no mercado de trabalho o aluno, gerando descontentamento de todos eles. Neste panorama, ainda está aberta uma oportunidade de inovar, ou seja, é possível inovar, que é o que nós estamos tentando fazer no IBMEC, formando profissionais nessa configuração que eu estou falando para vocês. Tanto que nós temos, por exemplo, curso de geopolítica teórica, apresenta os teóricos da geopolítica, como todas fazem, mas temos um professor que apresenta geopolítica prática, utilizando a metodologia da União Europeia de como os europeus, para dar indicação de como cada país da União Europeia deve agir, eles mostram como analisar geopoliticamente na prática, sem usar teoria, apenas na prática. Tá? Exemplo que nós temos cursos de etiqueta. Por qual razão? Porque o profissional de relações internacionais não é que ele tem que chegar lá e ficar não é nada disso, não. Ele tem que saber como se comportar e escolher como se comportar. Veja, é uma brincadeira que eu faço, às vezes eu digo assim, pessoal, vamos sair para comer, vamos jantar. A primeira pergunta que a gente faz, nós vamos jantar, nós vamos degustar ou vamos buchar? Vamos comer para encher o bucho, ponto. Porque se você define, você sabe para onde vai e sabe o que vai fazer. Você vai se comportar como um cavalheiro, como uma dama. Você vai para os ambientes para não trazer transtorno para ninguém. Você vai lá para se sentir bem e fazer os outros se sentirem bem. Ora, por isso que você tem que ter o curso de etiqueta. E etiqueta dentro do aspecto americano, aspecto europeu, japonês, há várias formas de se comportar, desde a mesa até se comportar, como cumprimentar as pessoas. Isso é essencial. E nós fazemos isso. Tá? Da mesma forma que nós fazemos também, introduzimos media training. Por quê? Porque o profissional vai dar entrevistas, vai se apresentar diante dos outros, tem que ser treinado de como. Por exemplo, num jornal ou no rádio, se ele for perguntado, ele tem 2 minutos para dar resposta. Se são 2 minutos, ele tem que falar rapidamente aquilo que tem. Ponto. Por quê? Porque ele não está indo lá para dar uma palestra. Uma vez nós fomos participar num plenário da Câmara dos Vereadores, uma pessoa foi dado 5 ou 10 minutos para cada um. Poxa, uma pessoa foi lá e ficou com 50 minutos falando e ficou irritada porque queria falar tudo. Ela não foi lá convidada para dar uma palestra. Ela foi lá para dar um indicativo do que era importante da perspectiva dela e que, se as pessoas quisessem, poderiam acessar ou ter um curso, ou ter uma palestra exclusiva dela no outro dia. E havia 20 pessoas para falar. E as pessoas teriam que falar em 3 horas no máximo de evento. Ou seja, isso é se comportar como uma dama e se comportar como um cavalheiro. Saber como ir. Mesma coisa da etiqueta. Você não vai para ficar de frufru, não é isso. Você vai para saber se comportar e escolher se vai ou não vai, se quer ou não quer. Porque quanto mais você consegue fazer com que o ambiente fique harmônico, mais, apenas avisando que temos 10 minutos, perfeito. Quanto o ambiente fica harmônico, mais você consegue, em todas as circunstâncias, fazer bons negócios, representar, alcançar os objetivos. Participante anônimo. Qual seria o exemplo de organismo administrativo? Como assim? Se você puder perguntar de novo, explicar o que é organismos administrativos, porque eu não falei organismos, eu falei organismos internacionais. Dará esta pergunta. Ok, perfeito. Mas só para eu encerrar, e curiosamente, quando você vê essa quantidade de cursos, são todos genéricos. Por quê? Porque eles querem formar, dar uma carga de leitura, e não estou dizendo que a leitura tem que ser excluída, estou dizendo que tem que colocar a parte mais prática. Dá uma carga de leitura em que as pessoas acabam se tornando apenas reprodutores de interpretações que os outros fizeram. E aí fica aqui a seguinte situação. Ora, mas por que nós vamos ficar apenas lendo os livros que foram escritos por aqueles que estiveram em reuniões, fizeram estratégias? Nós não podemos fazer isso? Claro que podemos. Claro que podemos fazer sim. Sim. Exemplo, eu escrevi um livro muito recentemente sobre a Venezuela. Parte do meu livro eu fiz conversando com pessoas, participando de atividades, olhando o que estava acontecendo, tendo reuniões e tendo contatos com as autoridades venezuelanas, vinculadas à oposição, porque o meu livro é um livro que tenta esclarecer a desgraça que está acontecendo na Venezuela.
Tá? Ora, ali eu apresentei estratégia, ali eu tenho a minha experiência, ali eu posso estar teorizando, ao invés de ser um metateórico. O que é um metateórico? É o cara que faz teoria para explicar a teoria dos outros. Ao invés de olhar a realidade e explicar a realidade, fundando ou criando uma teoria própria. Basicamente, os cursos genéricos, quase todos eles, que é o que é a realidade do Brasil, só formam professores de relações internacionais ou pesquisadores de relações internacionais, e não profissionais de relações internacionais. Cumprem um grande papel e não devem ser desrespeitados, mas eu acho que existe algo além, que é isso que eu estou falando. Apenas para que vocês tenham noção, quando for feita uma pergunta sobre o resultado, parte da enquete, uma pessoa fez a seguinte pergunta: tenho visto muita gente de RI rumando para a área consular ou para o comércio exterior. E vocês, com o que trabalham? Vejam as respostas. Quase o que as pessoas respondiam. Uma pessoa respondeu assim: pesquisa. A outra: pesquisa pessoas e organizações. A outra: vendendo artesanato na praia. A outra: trabalhando, elaborando currículos, pesquisando emprego e chorando no banheiro. A outra: eu amei o do teu comentário, mas senti necessidade de falar que nem te conheço, mas já te considero. Sou formada, não trabalho na área, espero resposta de 892.789 bolsas de mestrado, sem nem saber se é realmente isso que quero e não sei para onde correr. A outra pessoa: eu estou nessa com você, hahaha. Trabalho tentando passar em concurso público, pedi demissão do trampo de elaborar currículo vitae, pesquisar emprego e chorar no banheiro. Tá? Tem uns 2 anos, porque a escala de trabalho de folgas não estava compensando. Outro, no famoso comércio exterior. Um outro, assessoria internacional de uma universidade. Opa, aí já é uma profissão legal, está trabalhando como internacionalista. Outro, inteligência de mercado, mas isso quem faz é especialista em marketing, normalmente. Economista, normalmente. Administrador, normalmente. Outro, operações marinhas. Opa, isso é interessante, porque a questão do direito do mar e atividades que envolvem o mar territorial ou comércio, utilizando ou geopolítica do poder marítimo, é interessante. Outro, marketing. Outro falou automação residencial. Outro, analista fiscal, propriedade intelectual, planejamento de sustentabilidade. Em síntese, a forma como se desenhou no Brasil produziu um pequeno distúrbio. Mas o que nós vemos hoje é que, diante do quadro de tantos tipos de atores estarem se apresentando ou trabalhando ou apresentando no mundo, já começa a surgir uma demanda por um profissional real e não apenas por professores de relações internacionais. Se vocês tiverem oportunidade, por exemplo, o Banco Safra, e o Safra é o homem mais rico do Brasil, tá? A empresa, na casa, deve ter um patrimônio de 100 bilhões de reais, aproximadamente, e é um dos bancos que melhor emprega, melhor paga. Os estagiários ganham maravilhosamente bem, ganham mais do que profissionais renomados de outros segmentos. Eles não exigem, mas eles gostam quando um cara chega e é um internacionalista. Além daquilo que eles querem, que é trabalhar com o mercado, trabalhar com dinheiro, com finanças, o que quer que seja. Significa o quê? Nós já começamos a ver uma mudança de perfil. E começamos a ver que as empresas estão atuando e já estão começando a dizer: eu quero caras que tenham capacidade de me representar e de falar, e montar planejamento estratégico em meu nome, ou me ajudar a fazer planejamento estratégico. Para que vocês tenham uma noção. Hoje, no Brasil, o que pode trabalhar, e aí eu encerro, tá? Vai ser 1 minuto apenas isso. Em que pode atuar um profissional internacionalista? Vou ler para vocês. O mercado de trabalho em relações internacionais é amplo, podendo, dentre várias ações, serem realizadas atividades de... Isso foi um levantamento que foi feito, tá? Por um grupo de pesquisadores. Assessoria estratégica à empresa, entidade, instituições, consultoria de mercado, com explicitação do cenário internacional e ou dimensão internacional em que um ator está inserido, representação internacional, internacionalização de empresas, captação de recursos internacionais, formulação de projetos internacionais, elaboração e gestão de projetos de cooperação internacional, assessorias a governos de subunidades, ou seja, governos de estados e de municípios. Por qual razão? É algo que não se fala muito no Brasil. Mas existe uma coisa que se chama paradiplomacia. O que é a paradiplomacia? É a diplomacia das subunidades do país. Ou seja, o Brasil tem o Ministério das Relações Exteriores, mas a prefeitura
e o Estado tem a sua Secretaria de Relações Internacionais, que tem o mesmo papel que o Ministro das Relações Exteriores, guardadas as devidas proporções e com limites para atuação. Existem projetos que se chamam protocolos de cidades irmãs. Uma cidade assina um acordo com uma outra cidade do mundo para fazerem e desenvolverem projetos comuns. Isso quem faz é o secretário e os profissionais de relações internacionais. E para encerrar, além disso, o que você pode encontrar? Coordenador e gestor de projetos, diretor de estratégia de relações internacionais, diretor de estratégia de relações internacionais em empresas, governos, entidades, sindicatos e ONGs, coordenador de relações internacionais, assessor de planejamento estratégico, analista de riscos e estrategista de captação de recursos internacionais, além daquilo que o mercado apresentou acima, dando uma configuração e nome para esses profissionais. Eu encerro por aqui porque eu já falei muito. E eu tentei ser sintético para algo que é muito complexo. Mas no frigir dos ovos, o que você diz? A profissão de relações internacionais, ela é apaixonante, ela é encantadora, ela é gigantesca. No Brasil, nós ainda temos um problema porque o mercado está sendo aberto, está sendo criado. Nós estamos criando esse mercado e as empresas estão começando a dizer: o mercado existe e eu quero caras que sejam bons, caras que falem vários idiomas, caras que vão apresentar capacidade de entender como funciona uma empresa, como funciona o mundo, como funciona o governo, como que deve atuar e, principalmente, saibam se comportar em uma mesa de negociação e tenham condições de negociar com habilidade. Este é o profissional de relações internacionais. Eu encerro por aqui e peço desculpas se eu tenha extrapolado e tenha sido maçante, mas que era muita coisa para falar em pouco tempo e eu acelerei. Foi uma estratégia que eu adotei. Espero não ter adotado uma estratégia errada. Tá? Muito obrigado e vamos adiante. Marcelo, muitíssimo obrigado pela sua palestra. Primeiro, começar agradecendo. Nós não temos perguntas aqui no QIA, mas eu gostaria de propor uma pergunta, Sempre na falta de pergunta, a gente, como anfitrião, tenta trazer algum questionamento que possa ser de interesse dos participantes. Você falou de um redimensionamento do mercado de trabalho que inclua melhor esses profissionais, os internacionalistas, essas mudanças todas que talvez a formação desse profissional ainda esteja acompanhando, para atender melhor essas demandas. Eu fiquei curioso, e talvez essa seja uma pergunta relevante, o profissional de relações internacionais, ele também, vamos dizer assim, por falta de palavra melhor, disputa um mercado de trabalho com outras profissões, ele passou a ser uma opção em mercados de trabalho que eram, vamos dizer assim, nicho de determinados profissionais. Você poderia comentar brevemente essa dinâmica? Foi interessantíssimo você ter falado isso. É muito curioso que antes, aquilo que era específico de relações internacionais normalmente era ocupado por advogados, por economistas, por administradores e por especialistas em comércio exterior. Vamos deixar claro, o especialista do comércio exterior, ele trabalha exclusivamente com o comércio. Então, ele é especialista em logística, como fazer o transporte da maneira mais rápida, mais barata, em legislação dos países para onde você está fazendo o transporte, e na negociação de preços. Ele não é um entendedor do cenário internacional, da política pública, da negociação. Ele não é especializado nisso. O que faz o especialista em comércio exterior? Ele simplesmente chega e diz: eu estou transportando, eu sou um negociador de tal produto e eu quero que coloque na África. Que país da África? Esse país. Ponto. A legislação lá é essa. A logística que existe são navios, tem trem em tal lugar. Aqui nós não temos trem, é rodovia. Vamos pegar soja, por exemplo. Vamos pegar a soja lá do Mato Grosso, tem que ter pela rodovia. O cálculo de custo para chegar no porto brasileiro é X, a demora é Y, e aí nós temos que pegar o navio para despejar na África, e lá a logística é essa e a legislação é essa. Ponto. Isso faz o especialista em comércio exterior. O que faria o cara de relações internacionais? Ele coloca isso como um tópico dentro de uma estratégia geral de negociação e de comércio do país, ou dessa empresa que trabalha com exportação de um produto. Você pode expandir desta forma. Nesse momento, o que está ocorrendo? Já estão buscando os internacionalistas exatamente por essa capacidade de olhar num cenário mais amplo e ter condição de negociar elementos específicos.
seja da legislação, seja da política, seja da parte social, seja da parte econômica, porque o internacionalista ele é obrigado a ter noção e a se especializar em vários elementos, dependendo daquilo que ele vai trabalhar. Exemplo que eu citei a Daniela Alves. A Daniela Alves, ela entende da parte de fiscalização internacional e de combate ao crime internacional. Logo, ela entende como funcionam os serviços de inteligência e serviços de polícia no mundo inteiro. Não à toa, ela deu capacitação para a Agência Brasileira de Inteligência e para a Polícia Federal, que ela foi lá e deu uma capacitação sobre tráfico de seres humanos para eles. Show de bola. E é uma internacionalista, ela não é policial. Entendeu? E aí começam os internacionalistas a avançar por causa do conjunto de conhecimentos que eles adquirem e a habilidade que são desenvolvidos. O problema é que no Brasil, grande parte das escolas estão ainda preocupadas em formar pesquisadores de relações internacionais, que ficam lendo livros e lendo histórias para defender teses sobre os livros e sobre a história. Ao invés de colocar esse pessoal no mercado, vá à luta. E vamos fazer com que você trabalhe na área, seja na área da estratégia, seja na área do governo, seja na área de relacionamento empresa-estado, seja na área de formulação de políticas públicas. É essencial o internacionalista saber como se faz um projeto de lei, saber onde negociar no Brasil, no Congresso, uma determinada questão. Só para encerrar, se um indivíduo quiser fazer um investimento, por exemplo, no estado de Goiás, chineses querem fazer um investimento no estado de Goiás. O que os chineses vão fazer? Eles vão dizer, eu quero botar uma planta aqui, mas eu só vou colocar essa planta, essa indústria, se vocês resolverem o problema da logística. Eu quero aqui uma ferrovia. Aí o que faz? Ele vai dizer, se virem. Aí o que vai fazer o governo de Goiás? Vai ter que arranjar uma equipe e vai aparecer negociadores que vão dizer o quê? Tudo bem, nós podemos construir uma ferrovia aqui, mas para isso nós precisamos de dinheiro público, ou fazer uma parceria pública e privada. Onde que nós vamos negociar isso? No Congresso. Onde? No Senado. Onde no Senado? Na Comissão de Assuntos Econômicos. O internacionalista tem que saber como fazer isso e tem como saber fazer um projeto de lei, porque se ele conseguir um projeto de lei que libere verbas para criar a ferrovia, nem automaticamente ele vai do lado do governador, negocia com os chineses, agora o senhor pode colocar. Estou falando chinês, pode ser um coreano, pode ser um americano, pode ser um russo, pode ser um alemão. Aí vai lá, agora o senhor pode colocar a sua fábrica lá. Aqui está o projeto, foi aprovado. A ferrovia está pronta em 2 anos. Quanto tempo o senhor constrói a sua fábrica? 1 ano e meio. Vai demorar muito, então vamos negociar esse meio tempo que falta aí. Entendeu? O internacionalista é necessário saber isso, tanto quanto negociar com o alemão, com o chinês. E aí nós começamos a avançar. Razão pela qual a gente começa a assustar muita gente. Muito interessante. É interessante essa perspectiva do internacionalista, né? Nos Estados Unidos, em Georgetown, é assustador. A universidade lá, eu tive a oportunidade de conhecer Georgetown. Os estudantes de relações internacionais que vão lá se especializar, eles se especializam num tema de RI, vão lá, é um problema que eles têm que se especializar. Como resolver esse problema? A mesa com eles, na sala de aula, assistindo aula e fazendo curso, tem agente da CIA, agente do FBI, coronel do Pentágono, fuzileiro naval, embaixadores, diplomatas, professores, empresários, está todo mundo lá junto, e cada um dizendo, olha, é o problema, como empresário eu resolvo assim, e você, espião, resolve como? Ele vai lá e pá, é assim, eles juntam e aprendem a fazer projetos coletivos e desenvolver estratégias para resolver aquele problema. Quando o cara sai de lá, e ele vem para o país dele, ou vai para qualquer lugar, surge um problema parecido e diz, olha, quais são as empresas que tenham capacidade de resolver esse problema com essa metodologia? Vamos trazer para negociar conosco. Entendeu? Isso o internacionalista pode fazer. E só ele. É isso que é interessante, né, de perceber na sua fala, né, a especificidade, a importância desse profissional na dinâmica, né, do mercado de trabalho, né. Bom, infelizmente, Marcelo, nós já estamos bem estourados aqui com o tempo. Gostaria de fazer mais perguntas, certamente seria interessante estender essas conversas com todos vocês que têm nos beneficiado, nos brindado com essas palestras tão interessantes, né? Mas infelizmente temos que encerrar. Então, agradeço muito sua presença mais uma vez, agradeço pela oferta aí, a disponibilidade sua e da IBMEC para comparecerem ao nosso Fórum de Profissões. Reiteramos, então, aos participantes que, se puderem avaliar nosso Fórum de Profissões, dando um feedback para que nos
nos orientem, né, de alguma forma, a melhorar cada vez mais esse evento. Posso fazer um pedido para vocês também? Lá no IBMEC eles avaliam a participação. Se for possível vocês responder, posso passar o link da avaliação? Eles pedem Por que favor. se avalie a participação, todos, tanto os que ficaram até o final, quanto aqueles que pelo menos chegaram no início. Estou disponibilizando o link, é esse aqui, que é para fazer a avaliação e até para eles fazerem um ajuste da maneira como vai ser feita a palestra, da maneira como é feita a exposição, e assim a gente vai fazendo um ajuste do trabalho, tá? Perfeito, Agradeceria então, muito. Marcelo. Com certeza, então, nossos queridos participantes, então, por favor, contribuam também para a pesquisa de satisfação aí da própria IBMEC. Bom, a gente encerra nosso evento por hoje, né? Amanhã tem mais. Agradecemos a participação de todos e, mais uma vez, agradeço a participação do professor Marcelo. Muito obrigado a todos e até amanhã. Tchau, tchau. Amanhã para vocês e para mim, até quando vocês precisarem ou me convidarem novamente. Para mim é uma honra. Sempre precisarem, podem contar comigo e eu tenho certeza com o IBMEC também. Com certeza, Marcelo. Muito obrigado mais uma vez.